Ela enterrou homens vivos, incendiou cidades com pássaros em chamas e, depois de tudo isso, foi canonizada como santa. Esta é a história real de Olga de Kiev, a mulher que perdeu o marido de forma brutal e decidiu reescrever o destino de um povo inteiro com sangue, fogo e fé. Mas cuidado, este não é um conto de fadas. É uma história de vingança, poder absoluto e redenção religiosa em plena Idade Média. Você está no Reis e Rainhas Medievais, onde os tronos brilham, mas o sangue escorre por baixo. E hoje você vai conhecer Olga, a Santa Vingadora. No ano 945 d.C., uma jovem de 20 anos recebeu a notícia mais terrível de sua vida. Seu marido, o grão-príncipe Igor de Kiev, havia sido capturado pelos Drevlianos e executado de forma brutal. Amarrado entre duas árvores e literalmente partido ao meio. Ela se chamava Olga, descendente de vikings, mãe de um menino de 3 anos e agora viúva. Os Drevlianos achavam que haviam eliminado uma ameaça. Na verdade, acabavam de despertar a mulher mais temida da Europa Oriental. Nascida na aldeia de Vilbut, próxima a Pskov, Olga era varangiana, descendente dos primeiros vikings estabelecidos na região. Casou-se com Igor aos 15 anos em uma aliança que consolidou o poder varangiano. Mas aqui está um fato que poucos conhecem. Ela se tornaria a primeira mulher a governar efetivamente um dos maiores estados da Europa, não como regente temporária, mas como governante plena por mais de 15 anos. Os Drevlianos não pararam no assassinato. Com audácia insana, enviaram embaixadores propondo que Olga se casasse com o príncipe mau, o mesmo homem que ordenara a morte de seu marido. Era, segundo eles, uma forma de pacificar a região. Imaginem, uma viúva recebendo proposta de casamento do assassino de seu marido. Mas os Drevlianos subestimaram Olga. Ela mandou uma resposta calculada. Sua proposta me agrada, meu marido não pode ressuscitar, mas desejo honrá-los amanhã na presença do meu povo. Voltem para seus barcos, amanhã serão carregados em grande honra. Durante a noite, por ordem de Olga, seus homens cavaram uma trincheira profunda no pátio do palácio. No dia seguinte, os 20 embaixadores chegaram em palanquim luxuoso, sentindo-se honrados e importantes. Quando foram baixados, Olga apareceu pessoalmente. Com voz calma, quase gentil, perguntou: "Acham que esta honra é de seu gosto?" Antes que pudessem responder, foram jogados na trincheira e enterrados vivos. Mas isso foi apenas o começo. Olga enviou segunda mensagem: "Se realmente me desejam como esposa, enviem seus homens mais ilustres." Quando os comandantes veteranos chegaram, ela os recebeu com hospitalidade, oferecendo o luxo de suas casas de banho. Quando entraram para se limpar da viagem, as portas foram trancadas e o prédio incendiado. O simbolismo era perfeito: purificação pelo fogo. A terceira vingança foi ainda mais elaborada. Olga enviou mensagem: "Irei pessoalmente até vocês. Preparem hidromel onde mataram meu marido, para que eu chore sobre seu túmulo." Ela realmente foi a Korostem e chorou genuinamente no local da morte de Igor. Quando a festa começou e o hidromel correu livremente, seus soldados, disfarçados entre os convidados, iniciaram o massacre. 5.000 Drevlianos morreram em uma noite. Mas Olga queria destruir toda a civilização drevliana. Retornou com um exército e cercou Korostem. O cerco durou 1 ano sem sucesso. Então, ela teve uma ideia genial. Enviou mensagem final: "Por que resistem? Suas outras cidades se renderam. Não exijo tributo pesado, apenas 3 pombos e 3 pardados de cada casa." Os Drevlianos, confusos mas aliviados, entregaram os pássaros. Ao anoitecer, soldados de Olga amarraram pequenos pedaços de enxofre em cada ave e a soltaram. Os pássaros voaram para os seus ninhos dentro da cidade. Em horas, Korostem estava em chamas. Olga havia inventado a primeira forma de bombardeio incendiário da história, usando os instintos dos animais contra seus inimigos.
Em 4 anos, Olga exterminara completamente os drevilianos. Mas 12 anos depois, algo extraordinário aconteceu. Em 957, ela viajou a Constantinopla, tornando-se a primeira mulher bárbara oficialmente recebida pelo imperador bizantino. Sua delegação incluía 200 pessoas, metade comerciantes, revelando sua sofisticação diplomática. Lá, Olga se converteu ao cristianismo, mas demonstrou a mesma astúcia política usada contra os drevilianos. Quando o imperador Constantino propôs casamento, ela insistiu que ele fosse seu padrinho no batismo. Após a cerimônia, quando ele renovou a proposta, Olga respondeu: segundo os ensinamentos cristãos, um padrinho não pode se casar com sua afilhada. O imperador foi obrigado a retirar a proposta, superado em astúcia. No batismo, adotou o nome Helena. A mulher que queimara cidades agora construía igrejas. Retornou determinada a converter seu povo, começando pelo filho Svatislav. Mas ele recusou. Meus seguidores rirão-se ao aceitar essa religião estrangeira. Como registraram os cronistas, ela orava como Helena, mas governava como Olga. Durante seus anos finais, Olga demonstrou habilidades administrativas excepcionais. Estabeleceu o sistema de tributos, criou entrepostos comerciais, construiu cidades fortificadas e preferiu diplomacia à guerra. Sua administração criou a base sobre a qual seus sucessores construiriam o Império Russo. Olga morreu em 969, aos 69 anos, uma idade excepcional para a época. Seu neto Vladimir cumpriu seu sonho, convertendo toda a Rússia ao cristianismo em 988. Em 1547, a Igreja Ortodoxa canonizou Olga como santa, declarando-a igual aos apóstolos. A justificativa? Pioneira na conversão dos pagãos. O fato de ter exterminado milhares desses pagãos foi convenientemente ignorado. A história de Olga confronta questões profundas sobre moralidade e poder. Como uma assassina em massa pode ser santa? Talvez a resposta esteja na complexidade humana. Olga viveu em época brutal, onde vingança era esperada e poder feminino precisava ser conquistado pela força. Independente de nossos julgamentos morais contemporâneos, seu impacto histórico é absolutamente inegável. Primeira mulher a governar efetivamente a Rússia de Kiev, estabeleceu precedentes duradouros de poder feminino que ecoaram por séculos. Plantou as sementes fundamentais do cristianismo que floresceriam magnificamente com Vladimir. Transformou luto em poder, vingança em legado, paganismo em fé. Quem foi realmente Olga de Kiev? Santa ou assassina? Vítima das circunstâncias ou perpetradora calculista de atrocidades? Diplomata brilhante ou governante sanguinária movida pela sede de vingança? Pioneira do cristianismo ou genocida implacável que eliminou civilizações inteiras? Talvez ela tenha sido todas essas coisas simultaneamente. E talvez seja exatamente essa contradição fundamental que a torna uma das figuras mais fascinantes da história medieval. Uma mulher extraordinária que desafia nossas categorias morais simples de bem e mal, mostrando-nos que a história real é sempre infinitamente mais complexa, contraditória e perturbadora do que gostaríamos de admitir. Olga de Kiev morreu como cristã, mas viveu como guerreira. Governou com um punho de ferro, assassinou com criatividade e plantou as raízes do cristianismo em uma terra selvagem, mesmo sem conseguir converter o próprio filho. Séculos depois foi santificada. A Igreja a chamou de igual aos apóstolos. O mundo moderno a chamaria de genocida. Mas talvez Olga seja apenas o retrato mais cru do que o poder é capaz de fazer com alguém, especialmente com uma mulher num mundo onde ser fraca era uma sentença de morte. E você, acha que ela foi uma heroína ou uma vilã? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e até o próximo episódio de Reis e Rainhas Medievais. Porque por trás de cada coroa, sempre há uma queda.